genético, não, gente. Eu digo isso porque eu sofro com elas também. Cansaço, dores, aquela sensação de... Olha, parece que você carregou o mundo nas costas. Atinge mesmo esses membros inferiores e causam muitas dores. Então, hoje aqui no programa, viu, Júnior? A gente vai falar sobre como é que a gente se livra dessas varizes, como é que elas surgem, quais são as questões genéticas e os fatores hereditários. Temos hoje no nosso quadro Circulando com Você. Doutora Marcela retoma esse tema aqui porque não tem jeito. Toda semana são infinitas perguntas que chegam aqui através do nosso WhatsApp. E aí, doutora Marcela, vamos retomar a aulinha de varizes. Porque não é uma entrevista, é uma aula, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Vamos fazer uma revisão, né? De tudo que a gente já falou. Revisão da prova. Revisão da provinha. Começamos com a pergunta clássica. O que são as varizes? Então, Fernandinha, varizes são aquelas veias que estão dilatadas, tortuosas, que já podem fazer aquela protusão na pele, que a gente já pode sentir algum tipo de desconforto, seja no local, seja aquela sensação de peso e até mesmo um desconforto estético, né? Tem fatores de riscos associados, doutora? Sim, Fernandinha. Os fatores de risco são vários, mas o principal deles é a questão genética, hereditária. Então, a grande maioria dos pacientes que têm varizes vão ter uma história familiar positiva para essa doença, certo? Então, isso é até importante para aquelas pessoas mais jovens, até mesmo adolescentes, que já veem nos seus pais aquelas veias dilatadas, já saberem que provavelmente tem também essa predisposição e passarem a ter mais cuidado no decorrer da vida. Outro fator muito importante é a questão hormonal. E essa é a razão pela qual mulheres têm mais varizes do que homens, porque as mulheres estão mais sob influência hormonal do que os próprios homens. Então, a questão dos hormônios femininos, propriamente ditos, o uso de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, gestação, são também fatores de risco por conta dessa influência hormonal nas veias que fazem com que elas se multipliquem mais e também dilatem mais. E outros fatores de risco estão mais ligados à questão ambiental que a gente fala, o estilo de vida, que aí a gente tem sedentarismo, obesidade, passar muito tempo na mesma posição, com muito tempo sentada ou muito tempo em pé, tudo isso vai favorecer o aparecimento de varizes. Muitas mulheres relatam que depois do início do anticoncepcional, as varizes surgiram em bastante quantidade. Qual é a relação do anticoncepcional? Exatamente. O anticoncepcional, principalmente as pílulas combinadas que vão ter estrógeno e progesterona, elas também vão agir de maneira negativa nessa circulação venosa, tanto influenciando uma maior multiplicação desses vasinhos, como até o aparecimento de outros vasos, justamente pelo que eu falei, a questão hormonal. Então, quanto maior o uso de hormônios, maior vai ser a probabilidade de aparecerem varizes e de vasinhos. Agora, o estrógeno é bem mais predisponente a isso do que a própria progesterona. Então, aqueles anticoncepcionais que apresentam apenas progesterona não vão ter esse impacto tão negativo quanto aqueles combinados que têm as duas substâncias. Da mesma forma, o uso do DIU de Mirena, que seria o DIU de progesterona, ele também não vai impactar negativamente na circulação. Até mesmo pessoas que já tenham tido trombose podem usar o DIU de progesterona. É a questão do estrógeno que mais preocupa mesmo. E aí é um papo para você ter com o ginecologista, com a ginecologista, né? Eu já tenho muitas varizes, já tenho muita predisposição para ele, que às vezes ele não sabe e prescreve um medicamento poder. Tem tantas opções hoje no mercado, né? Exatamente, Fernanda. Agora também tem a questão das indicações do anticoncepcional, porque algumas pessoas usam o anticoncepcional apenas com o objetivo contraceptivo. Para essas pacientes, nós temos muitas opções, mas existem aquelas pacientes que usam o anticoncepcional já como tratamento de outras condições hormonais, como, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Então, essas pacientes aí nem sempre vão ter essa flexibilidade, sabe, do que usar. E aí, nessas pacientes, quem tem que se virar, como se diz, é a gente, né, que vai ter que dar a nossa forma de minimizar aquele problema, porque aquela medicação será essencial. A gente tem um vídeo, inclusive, mostrando como é que as varizes surgem, né? Exatamente. Vamos ver aí, que a doutora Marcela vai explicando à medida que o vídeo Exato. for. A gente vai ver aí o funcionamento normal das veias, né? A gente sabe, como eu falei, que as varizes são veias doentes, porque elas são dilatadas e tortuosas, e aí a gente visualiza como é a circulação normal. O sangue sobe, as válvulas fecham e não deixam mais que ele possa descer, né? Refluir. Então, aí, desse jeito,
com a válvula funcionando normal, o sangue ele vai apenas para cima, ou seja, de volta para o coração. Já quando as veias estão doentes, isso pode acontecer por questões genéticas, funcionais, que seria aquele caso do estilo de vida, ou por uso de hormônios, gestação. Então, essas válvulas elas vão ficando mais fracas e elas começam a permitir que o sangue ele vá descendo. Elas vão permitindo essa passagem de sangue, como mostra aí no vídeo, né? E elas vão fazendo com que essa veia, ela dilate. E ela dilata porque o sangue está parado. E à medida que vai havendo uma dilatação, essas válvulas vão se separando cada vez mais, ficando cada vez mais distantes, o que vai atrapalhar ainda mais o fechamento dessas válvulas. As veias cheias de sangue vão se tornando mais dilatadas e pelo próprio peso do sangue, elas vão se tornando mais tortuosas e aí saltadas na pele, como a gente pode ver aí no vídeo. É claro que o vídeo está numa dimensão muito grande, maior, exatamente. Né? Para estar daquele jeito ali, já não é mais nem varize, né, doutora? Na verdade, existe isso, sabe, Fernandinha? A nomenclatura, né? Comum. Essa nomenclatura, muita gente chega, não, doutora, eu tenho varizes e veias, né? Às vezes diz, não, eu tenho vasinhos e veias reticulares. Então, é meio que todo mundo que fala uma nomenclatura diferente. De maneira, assim, médica, né? A gente pode chamar os vasinhos mais fininhos, aquelas aranhazinhas, a gente chama de telangiectasias ou de microvasos, microvarizes. Aquelas veias verdes que são só visíveis, que a gente vê até atrás, assim, às vezes aqui na parte de trás do joelho. A gente chama de veias reticulares, né? Que podem ser as veias nutridoras, e aquelas veias que fazem protusão na pele, que fazem relevo, que a gente já sente com a mãozinha e que já são tortuosas, dilatadas. Ao invés de a gente falar veias, a gente chama de varizes propriamente ditas, que são veias maiores do que 3 milímetros. Ou seja, aulinha mesmo, tá? Então, de fato. Vai das telangiectasias, veias reticulares, e quando tá aquela saltada, você diz, meu Deus, aí é varize. Tem gente que chama varicose, lembrei. Varicose. Eu tô cheia de varicose, eu digo, Jesus, o que é varicose? Não é assim, eu aprendi. São os vasinhos, então, cada um ó. tem uma. Antes da gente falar dos tratamentos, tem muitas perguntas? Sim, vamos lá, vamos falar das perguntas. Né? Minha filha tem 11 anos e ela já tá com alguns vasinhos vermelhos nas nádegas. São varizes? Ela mandou até foto assim, ó. Olha só que legal, mandou as fotos, né? Não são varizes, são telangiectasias. Isso pode acontecer tanto porque ela, embora tenha apenas 11 anos, já pode estar sofrendo já influência hormonal por conta da puberdade, né? Uma criança que já está entrando na puberdade, então isso já pode ser um efeito hormonal mesmo, que ela já está tendo acesso. Mas eu não me preocuparia, tá, mãe? Fica tranquila. Se isso se tornar mais intenso, começar a ter algum desconforto, tipo coçando no local, aí você leva no angiologista para dar uma avaliação melhor. Elaine quer saber aqui, eu já sei a resposta, porque eu já participei dessa aulinha aqui. Mas vamos responder a Elaine, que é uma pergunta de muita gente, sobre salto alto. Então, é verdade que usar salto alto dá varizes mais do que pensamos? Então, Elaine, isso é um mito, um dos mais famosos. Salto alto não causa varizes, tá? Não tem essa relação. O que pode acontecer é um problema ortopédico, né? Não é tão bom para os joelhos, talvez possa prejudicar de maneira indireta a bomba da panturrilha, mas não dá pra gente fazer uma associação direta, não. Pode usar teu salto tranquilo, agora caminhando, tá? Não pode ficar parada numa mesma posição. Esse é que é o grande vilão. Que aí não é o salto, é o fato, pode estar de rasteira, pode estar, né, mas tá parado muito tempo, não esse é um problema. A bomba da panturrilha não trabalha. Exatamente. Olha aí, Fernandinha daqui a pouco vai fazer a prova de título, né, Fernandinha? Então, olha, doutora, é o seguinte, eu tô aqui atenta às aulinhas de vocês, por isso que eu sei que os nossos telespectadores todos os dias aprendem, sabe? Com certeza. Porque eu tô aqui conversando com vocês e tô aprendendo, então eu sei que o pessoal em casa também. Perfeito. A Tatiane diz o seguinte, ela tá acima do peso e ela tem muitas veias dilatadas, tá sentindo muita dor, muito cansaço. Pode ter relação com esse sobrepeso, doutora? Com certeza, o sobrepeso, a obesidade vão atrapalhar demais. Olha aí, tá vendo? Isso aí já são varizes, tá vendo, Fernandinha? Dilatadas, tortuosas, fazem relevo já. Então, já são bem grandes. O que é que acontece? O sobrepeso e a obesidade são um fator a mais para dificultar essa circulação. É como se você imaginasse, estou carregando um peso muito grande. O que é pior? Eu carregar o peso, só eu e esse peso, ou se ainda colocar uma mochila bem pesada nas minhas costas? É o mesmo raciocínio. Se eu estou com aquele excesso de peso, colocando mais para baixo ainda, vai ser mais difícil do sangue apenas subir. Agora, claro,
não é só o peso, tem a questão genética, tem tudo junto, né? Mas a gente vai tentando mudar o que a gente pode, mas esse caso já merece tratamento, tá? Esse caso aí não é para ficar sofrendo, não. Né? Já dá mesmo com sobrepeso para tratar, já tem que tratar, doutora? Com certeza. E não esquecer de tratar o sobrepeso também, né? Ah, sim, porque senão você vai ter muita recidiva. Trata quando é depois, aparecem novas veias, porque aquele sobrepeso está se mantendo, atrapalhando a tua circulação. Já a Maiane fala de uma condição muito comum, que é gravidez. Ela diz que teve varizes ocasionadas pela gravidez. Certo. Ela diz que incomodam, que coçam, que dói. E que na segunda gestação piorou muito. E aí ela traz algo que as varizes esteticamente mexem demais. Por duas razões. Primeiro, a questão hormonal. Você tem um estímulo muito grande, tanto de estrógeno como de progesterona. O estrógeno vai levar a uma maior multiplicação dos vasos. Isso para que a pelve, aquela parte do abdômen, possa ter muita circulação para nutrir o bebê. E a progesterona vai fazer com que eles dilatem mais. Isso é importante porque a grávida ela tem muito mais sangue do que uma mulher não grávida. Quase que 50% a mais do que a mulher não grávida. Então é importante que tenha mais volume de veia mesmo para que esse sangue possa ter onde ficar. Então, esses dois hormônios fazem isso. Além disso, tem, no final da gestação, uma maior compressão do útero com o bebezinho naquelas veias do abdômen, que faz com que o sangue ele não consiga subir da maneira certa e aí fica muito preso nas pernas, o que aumenta as veias e provoca todas aquelas dores. À medida que você tem, quanto mais gestações tem, maior o risco de aumentarem as varizes. Então, é um fator de risco independente, mas também, assim, à medida que aumenta uma gestação, é um risco, 2 gestações é um risco maior, 3 e assim vai aumentando, né? Progressivamente, exatamente. A Cleonice fez uma cirurgia bariátrica. Agora, tá recente, né? Tem 14 dias e ela nem 14, tem 12 dias, 12, já 16. Dias. Ela usou as meias de compressão durante 10 dias. Aí ela tirou ontem. Só que tá sentindo muitas dores nas pernas. É natural, doutora? Então, Cleonice, a cirurgia bariátrica é considerada uma cirurgia de alto risco para fenômenos trombóticos, tá? O teu médico, certamente, ele teve cuidado, assim, para que isso não acontecesse com você. E isso inclui o uso das meias elásticas, mas também de outros cuidados que, com certeza, ele tomou, até o uso de algumas medicações. Essas dores nas pernas, se tiver acompanhada, assim, de inchaço, se tiver a panturrilha ficando endurecida, é interessante você procurar seu médico já para excluir que tem algum trombo na tua perna, tá? Agora, se forem apenas aquelas dores, se o médico avaliar, não tem trombo, fez o exame, não tem trombo, então pode ser que seja algo passageiro, até pela própria cirurgia, é difícil a gente dizer o que é, mas o importante agora é você procurar seu médico para excluir que seja um trombo. Até porque faz 10 dias ainda é possível, tá bem recente, né, doutora? Exatamente, é possível. Com certeza. Já o Marcos, obrigada pela participação. Eles, Fernanda, e as varizes em homens? São comuns, né, doutora? São, sim, são bem comuns, Marcos, porque os homens podem ter a mesma hereditariedade que as mulheres, na verdade. A única questão que vai favorecer é porque os homens não sofrem tanta influência hormonal como as mulheres sofrem. Agora, em compensação, os homens muitas vezes pegam mais peso, passam muito mais tempo numa mesma posição, às vezes o trabalho faz com que pegue peso, com que fique muito tempo parado. Então, isso tudo pode gerar a formação de varizes nos homens e que as indicações de tratamento são exatamente as mesmas do que nas mulheres. Por falar em tratamento, vamos entrar agora nessa temática, inclusive respondendo a Maria de Fátima, que diz que gosta muito da gente. Obrigada! E ela diz que tem muitas varizes que elas queimam. O que devo fazer? Quais são os principais tratamentos, doutora? Então, Fátima, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um angiologista, um cirurgião vascular, para que possa fazer uma avaliação profissional em você, saber o tipo de veia que você tem, por que isso está acontecendo com você, ver se esse queimou é por conta das veias ou se é por conta de uma outra patologia que, porventura, você possa ter. Nessa consulta, ele vai prescrever alguma medicação ou até algum exame, de preferência ultrassom com Doppler, para a gente poder entender melhor a tua circulação e, a partir daí, conseguir fazer o tratamento, que pode ser só com medicação, pode ser só com meia, pode ser preciso cirurgia, aplicação. Vão ter vários tipos de tratamento, a depender de cada caso. De cada caso. Lembrando, a doutora Marcela falou em algumas ocasiões aqui no programa,
que pode acontecer recidiva. Sim, podem sim. voltar por todos os fatores que a gente já entendeu. Tem coisa que você não vai poder mudar, a sua genética, você não vai conseguir mudar. Não tem como. Né? Por enquanto ainda não muda, né? Não tem como Pode ser que chegue um dia, né, doutora? Pode ser que chegue um dia, ainda não chegou. A Janaína, inclusive, traz essa questão. Ela disse que fez uma cirurgia há 6 anos na perna esquerda, mas ela, segundo ela, não adiantou muito não. E teve um corte de 3... Aí eu deixei fazer essa pergunta para eu entender onde é que fica esse corte. Ela disse que ficou um corte de uns 3 centímetros, a ver tapulada, ela tem até vergonha. Onde é esse corte, doutora? Então, Fernandinha, assim, quando a gente vai fazer... Isso é dela? É dela, Ó, Janaína... Como foi essa foto? A veia, a varize já tá ali, né? A cicatriz é aquela parte branquinha, né? Na parte de trás. Agora, a cicatriz não dá pra eu ver onde é. A cicatriz eu acho que aquela parte vendo. branca abaixo da veia, talvez. Pode ser. Então, pelo local, acredita-se que tenha sido algo para abordar a veia safena parva, que é uma safena que fica por trás da perna. Sabe, Janaína, é difícil a gente dizer uma coisa baseada numa foto, principalmente pós-operatório. A gente tem que olhar o Doppler, tem que olhar no ultrassom para saber de onde essa veia está vindo. Se ela está vindo de alguma veia perfurante, que a gente chama, que é uma que o pessoal muitas vezes chama de varize interna, que é quando tem uma veia lá dentro que está nutrindo essa veia. Então, a gente tem que entender, pelo ultrassom mesmo, o que é que aconteceu aí para poder te ajudar melhor, certo? Agora, recidiva pode acontecer sim. Em geral, elas acontecem, como o Fernandinha falou, pelos próprios fatores de risco, né? Não dá para entender se essa tua veia, ela nunca saiu ou se ela já apareceu muito rápido. Aí, só com uma avaliação mesmo, e especialmente com ultrassom, com Doppler, para a gente poder dizer perfeitamente o que houve. Edilane, eu acabei respondendo sua pergunta um pouquinho anteriormente com a doutora Marcela, mas a Marcela pode reforçar aqui. Sim. Claro que existe, e não é só um procedimento, não, são vários. O da espuma é o mais famoso, né? Porque a gente visualiza famoso, né? na hora, né? Tá na moda, exatamente, né, doutora? Edilane, existem várias formas de a gente tratar essas varizes, certo? Existe a forma mais tradicional, que é a cirurgia de varizes, propriamente dita, em que a gente vai fazer um furinho na pele e puxar essa veia e jogar ela no lixo. Essa veia, eu digo para as pacientes, não vai reencarnar, então ela não volta mais nunca, porque está no lixo, certo? Outras podem surgir, a depender dos fatores de risco. Mas existem aquelas outras opções de tratamento, como laser, aplicações, o uso da espuma, que podem tratar essas veias, caso não haja uma indicação formal de cirurgia tradicional. Com relação a exercício, para a gente encerrar, vamos responder a Elane? Sim. Ela está falando sobre escada. Será que subir escada é bom? É bom sim, Elane, é bom sim. É outro mito que diz que eu subi muita escada por isso que eu tenho varizes. Não, não é verdade. Então, subir escadas é um excelente exercício, estimula bastante a bomba da panturrilha. Então, se não tem nenhum problema no joelho, aí é importante, né? Pode subir escadas que só vai ajudar a tua circulação sim, tá bom? Bom demais o nosso papo. Quando eu digo pra ela, olha, essa aulinha aqui, de vez em quando a gente tem que dar revisada, que vocês mandam tantas perguntas sobre varizes que a gente acaba mesmo abordando outras temáticas, entrando em varizes hoje. Foi mais uma aulinha de revisão só sobre varizes. Fernandinha, eu queria muito rever esse conteúdo. Doutora Marcela posta tudo lá no Instagram dela. Exato. DRA de doutora.Marcela Gomes. Inclusive, no Instagram, você encontra a doutora Marcela, sabe onde ela tem uns telefones, tem tudo, né, perfeito, doutora? Fernandinha, vamos no próximo programa relembrar calçar meias elásticas? Bora! Pronto, vamos vir pronta, né? Inclusive, ela ensinou uma técnica, gente, que eu já sofri muito para colocar meia. Depois que ela ensinou a técnica, acabou-se. Se você não aprendeu, não vai pesquisar nada, não. Eu não consigo usar meia elástica. Consegue. Semana que vem você ensina? Perfeito. Traz as meias pra gente fazer? Vamos trazer as meias. Deixa comigo que eu vou vir com a roupa curta pra refazer. Pronto, tudo vamos certo, embora. Nada errado. DRA.Marcela Gomes no Instagram pra vocês seguirem a doutora Marcela e encontrá-la, saber onde ela atende e tudo mais. Obrigada, meu amor. Boa semana, nada, viu? Fernandinha, boa semana. É isso, gente. Tem tratamento, tem cuidados. Por falar em cuidar...